Alô, som. Bom dia, irmãos. Bom dia também aos que estão nos assistindo online, pela internet. Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos fazer a leitura dos versículos 37 ao 53, que é o tema da nossa aula desta manhã. Um texto longo, mas se Deus assim nos permitir, nós vamos, com a graça dele, fazer pelo menos a análise das partes mais importantes, das partes principais, tá? João 7, de 37 a 53. Diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não os trouxeste? Responderam-lhe eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: Dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, o nosso coração, para que entendamos, ouçamos a Tua voz e saiamos daqui edificados, transformados, Senhor, mas gratos a Ti pela salvação que temos em Cristo Jesus, Senhor. Pela graça que nos alcançou e nos alcança constantemente, Senhor. Tem misericórdia de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu jogava tênis, havia uma expressão que era usada com alguma frequência, quando um jogador era muito melhor do que o outro. Então alguém dizia, e era comum se dizer, que aquele jogador melhor, ele estava sobrando em quadra. Então ele tinha golpes, técnica, tática, melhor do que o outro, ao ponto então que se dizia que era um jogador que sobrava em quadra. Eu parei de jogar tênis e comecei a praticar o ciclismo. E no ciclismo também existe essa expressão, quando um atleta está sobrando. Só que ao contrário do tênis, é uma expressão negativa. E eu só fui descobrir isso depois de passar uma certa vergonha. Porque eu trazia aquele conceito do tênis, que sobrar era algo bom, né? Era uma virtude. E um dia um amigo me contou que ele havia sobrado numa competição, e eu dei os parabéns para ele. Falei: poxa, você está forte, hein? Campeão. E depois alguém me cutucou e disse que no ciclismo, sobrar é ficar para trás. É quando o pelotão vai embora e você sobra. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem situações, existem palavras, existem expressões que nós vamos entender o real significado delas, o significado mais correto, mais profundo, quando você contextualiza aquela expressão à realidade das pessoas que estão falando e das pessoas que estão ouvindo. E nessa manhã, quando nós vamos estudar esse texto, eu tenho o desejo, o desafio de tentar levar os irmãos a se contextualizar com o que estava acontecendo naquele momento, essa festa, a festa dos tabernáculos,
quem era o povo, como pensava aquelas pessoas, né, aqueles judeus religiosos. Eles estavam ali em virtude de uma festa religiosa, eles tinham ali memórias, eles tinham sentimentos, eles tinham esperanças, eles tinham as suas mentes voltadas para textos da Escritura. Então, quando Jesus faz essa afirmação, que é o centro, né, desse nosso texto, eu gostaria que nessa manhã nós tentássemos entrar na cabeça daquele judeu religioso, para então, diante dessas palavras de Jesus, o qual ele afirma que naquele momento estava acontecendo algo, como diz a Escrituras, a gente possa entender então com mais clareza, com mais profundidade e com mais realidade esse texto. Nós vamos nos valer de muitos textos bíblicos do Velho Testamento, lidos, citados, e nós vamos também nos valer de entendermos um pouco o que era, então, a festa dos tabernáculos, que era aquele momento, aquele contexto, aquilo que naquele momento estava tomando a conta da mente, do coração daquele judeu, para então entendermos o nosso texto e as palavras de Jesus. A festa dos tabernáculos era uma das principais festas dos judeus, né, juntamente com a Páscoa e a festa das colheitas, que depois foi renomeada de Pentecostes, e ela durava 7 dias. No oitavo dia, que já era considerado já não da festa em si, mas no oitavo dia havia uma assembleia solene, uma reunião solene, e ela é também chamada de festa das cabanas, tá? A palavra sukkah significa cabanas, e se você procurar essa palavra, Sukkot, ou Sukkot, na internet, imagens, você vai achar muitas fotos, muitas imagens desta festa dos judeus. Tá? Hoje é esse nome que ela recebe, né? Tanto judeus e hoje muitos turistas vão a Jerusalém, no 7º mês do calendário hebraico, que equivale mais ou menos ao nosso mês de outubro, para a celebração dessa festa. E era da essência dessa festa que os judeus morassem durante esses 7 dias em cabanas. Tá? Por isso o nome da festa, festa dos tabernáculos, né? Festa das tendas ou das cabanas. E essas cabanas elas eram de madeira, tá? E eram montadas nos quintais, nas lajes, né? Nos terraços, onde era possível. E elas tinham algumas características que remetiam a realidades da vida do povo. Elas, por exemplo, eram de madeira, galhos, ramos, para indicar a provisão divina, tá? Que Deus, através da natureza, dava tudo o que eles precisavam. Madeira, galho, ramos. Eram feitos de materiais simples para demonstrar humildade e igualdade. Neste dia, o judeu mais simples e o rei, todos eles habitavam igualmente em cabanas de madeira. Eram cabanas das quais não havia divisão interna, tá? Era um cômodo só, para que eles tivessem comunhão, proximidade. E, finalmente, eram cabanas o teto deveria ser aberto, para que eles pudessem contemplar o céu e se lembrar que durante toda a peregrinação do deserto, eles não tiveram um teto, mas Deus foi sobre eles a proteção. Havia sacrifícios de animais e de manjares, nós vamos ver alguns textos para ver esses detalhes, e também havia uma conotação ligada à agricultura. Eles tomavam ramos de árvores, faziam fechos, e tanto os sacerdotes como os judeus, eles carregavam, eles abanavam, mostravam aqueles fechos, em celebração às colheitas passadas e em esperança à provisão futura. Enfim, era uma festa de celebração, de alegria, de louvor, de adoração, e uma festa que envolvia petição em relação às questões futuras. Eu vou passar aqui algumas fotos, espero que os irmãos consigam visualizar, mas que mostram exatamente essa realidade. Cabanas, isso são fotos atuais, porque essa festa até hoje ela é celebrada, né? Nós temos aqui, por exemplo, um outro cabana, uma mais simples, né, feita realmente de coisas dadas para a agricultura. Aqui alguém já utilizou a própria estrutura e fez uma cabana. Aqui nós já vemos a cidade de Jerusalém, então em cima do prédio, da laje. Opa, pulou. Nós vemos ali que fizeram as cabaninhas ali, um grande aglomerado de pessoas. Essa aqui é muito interessante, é um prédio e na sacada dos prédios eles fizeram as cabanas, tá? Para ali durante 7 dias habitarem.
Aqui uma outra que dá para ver também, né, pelo menos quem está mais perto aqui, né, as cabanas feitas nas ruas, nas sacadas. Existem algumas aqui que fizeram uma estrutura de ferro para suportar. Enfim, era uma festa em que atraía uma grande multidão. Isso é uma foto, né, de um dos dias da festa atuais, né? E aqui nós vemos então um sacerdote com um ramo na mão. Também é difícil, né, dos irmãos mais longe ver, mas ali nós temos então uma ideia do que é essa festa. E essa festa ela tinha um elemento central, algo que comandava todos os dias do ritual, que era a água. A água representava nessa festa algo material, então era relacionado à colheita, relacionado à bênção passada que Deus havia dado no deserto, quando ele abre, né, fende a rocha e dali sai água para o povo. Aí toda a provisão de água que Deus havia dado durante a jornada do deserto e depois durante a história dos judeus, mandando chuvas a seu tempo para que eles tivessem a colheita. Mas também havia um significado espiritual, porque existiam muitas profecias que vinculavam a era messiânica, a chegada do Messias, a obra que o Messias faria no meio do seu povo, vinculava isso utilizando imagens relacionadas à água, a ribeiros, a torrentes, e nós vamos ver um pouquinho isso mais para frente. Durante esses 7 dias, todos os dias o sacerdote pegava água no tanque de Siloé com um jarro de ouro, e havia uma procissão com muita festa, muitos instrumentos musicais, acompanhado pelos levitas, e essa água era levada até o templo, e através de um funil era derramada sobre o altar de sacrifícios, ao som de diversos cânticos. Nos dias, um dos autores que eu li, que era um cortejo glorioso, de sacerdotes vestidos de branco, instrumentos musicais, corais. Os levitas se faziam acompanhar por músicos com instrumentos de corda, ao som do Halel, que são os salmos 113 a 118, especialmente os salmos 118, 25 e 26. Ó Senhor, salva, te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E no 7º dia, havia 7 procissões. Então, o sumo sacerdote pegava a água e ele então dava 7 voltas ao redor do altar para ir então fazer o derramamento. E havia uma trilha sonora baseada em Isaías 12:3, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e baseado no Halel, Salmos 113 a 118, principalmente esse versículo 25 que eu li para os irmãos e está aí na transparência. Aqui nós temos mais algumas fotos, tá? Então o sumo sacerdote pegando, né, com um jarro a água no poço de Siloé. Aqui a procissão, instrumentos, enquanto é levado, né, essa procissão acompanhava. Aqui o derramar da água, através de um funil, sobre o altar de sacrifícios. Aqui uma foto um pouco mais perto, né? E aqui mais perto ainda. Então, qual que é a ideia que eu gostaria de passar para os irmãos aqui? É vocês começarem a se colocar diante daquela festa. Era um momento em que a expressão água era central, era importante. Era um momento que remetia ao passado, a tudo que Deus estava fazendo, havia feito na vida do povo, mas era um momento também que remetia para as promessas messiânicas, as promessas da chegada de alguém que seria o cumprimento de tudo que Deus havia determinado a respeito da salvação. Nós vamos agora então começar a ir para alguns desses textos, que vão ainda abrir mais a nossa mente e nos colocar mais ainda dentro do contexto que precisamos para entender essa passagem. A origem mais remota dos acontecimentos celebrados está em Êxodo 17, de 1 a 7. Nós não vamos fazer a leitura, até porque há 3 semanas atrás o presbítero Márcio pregou nesse texto, que é aquele texto quando o povo
diante da falta de água, se revolta contra Moisés, né? A expressão é que ele murmura, contenda contra Moisés, dizendo que Deus havia tirado o povo do Egito para morrer de sede no deserto. Então Moisés se coloca diante de Deus, e Deus orienta que Moisés, junto com outros anciões, ferisse uma rocha. E daquela rocha sai água, e aquela água sacia todo o povo. Essa então é a primeira referência, ou o primeiro fato que vai dar origem à festa que nós estamos falando. Quando nós chegamos em Levítico 23, de 33 a 44, nós vemos o Senhor estipulando então como uma festa oficial do calendário religioso dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então nós vamos fazer a leitura também de alguns desses versículos, mas ele começa ali: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias do mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Aí ele vai colocando algumas questões, como deveria ser feito a proclamação, e ele vem de novo ali no versículo 39. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Versículo 40, por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então aqui é a referência do Senhor, da ordenança dessa festa. Números 29, 12 a 40, um texto grande da qual nós não vamos fazer a leitura, é muito claro a respeito de como funcionaria aquela festa. Então, se vocês lerem em casa, e eu convido e convoco os irmãos a fazerem isso, ali uma clara determinação de quais animais seriam sacrificados, de quantos animais. Então fala, por exemplo, que os novilhos seriam no primeiro dia 13, no segundo dia 12, 11, diminuindo, até que no 7º dia seriam 7, num total de 70 novilhos. Carneiros, 2 por dia, total de 14. Cordeiros, 14 por dia, total 98. E bodes, 1 por dia, total de 7. E finalmente, nós vamos ler um texto também do Velho Testamento que associa, e aqui nós já começamos a caminhar para o entendimento do texto, a festa dos tabernáculos à redenção. Zacarias 14, de 1 a 16, também não vamos ler todos, começa dizendo: eis que vem o dia do Senhor. E nós sabemos que o dia do Senhor se refere à consumação dos séculos, ao retorno glorioso de Cristo. E aí no versículos 8 e 9, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Versículo 16. E aqui, veja bem, nós estamos falando já do mundo restaurado, mas veja o versículo 16. Todos que restarem de todas as nações que vieram a Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então nós vemos que essa festa, ela remetia ao passado, no sentido de gratidão por tudo que Deus fazia, remetia naquela época, na cabeça dos judeus, a uma expectativa messiânica, e ela remete a todos nós ainda, a uma expectativa futura, porque nós ainda passaremos por isso, na Nova Jerusalém. É óbvio que isso é figurativamente, todos nós participaremos da festa dos tabernáculos. Era então uma celebração pelas bênçãos passadas, petição pelas bênçãos futuras. Era uma cerimônia centrada em coisas materiais, mas que também apontava para o espiritual. Então, nós estamos caminhando então mais um pouquinho, na
na contextualização disso, a princípio, essa era aquele momento que eles estavam passando. E neste momento, nos diz o texto, no último dia dessa festa, e alguns divergem, seria o 7º ou o 8º dia, mas eu creio que seja o 7º, porque nós vamos ver que Jesus, ele fala a respeito de água, né? E o 7º dia era o dia em que a questão da água era mais evidente. No 8º dia não havia aquela procissão com a água. Então, provavelmente, no 7º dia, nos diz o texto que Jesus se coloca em pé e faz, que Jesus brada, que Jesus faz um convite enfático. Vocês devem imaginar quão alta ou qual deve ter sido a postura de Jesus em meio a uma festa daquela, né? Eram centenas ou milhares de pessoas, muito barulho, muita festa, instrumentos, e Jesus então se coloca naquele momento, tá? E faz um convite, que é o que nós lemos aí no versículo 37, né? Ele faz um convite enfático, um convite que é universal. Ele fala que se alguém tem sede, tá? E se alguém qualquer pessoa que necessite da conversão. O convite do Evangelho é um convite universal. Não existe ninguém que esteja imune à ação, força e poder do Evangelho. Não existe ninguém, vou usar aqui uma palavra, né, inconversível, né? Não existe, né, mas já que pode... hoje nós estamos numa liberdade gramatical, né? Não existe ninguém que o Evangelho não possa tocar, mudar e trazer essa pessoa para Cristo. Por isso que Jesus começa dizendo, se alguém, qualquer um, não interessa a raça, a idade, a classe social, o pecado, as correntes que prendem essa pessoa, né? O Evangelho converteu o desonesto Zaqueu, mas converteu o honesto Natanael, né, que foi objeto da minha aula, da minha primeira aula. O Evangelho atingiu o doutor Lucas e atingiu o pescador Pedro, o escravo Onésimo e os nobres da casa de César. O fanático religioso xiita Saulo de Tarso foi convertido pelo poder do Evangelho. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Paulo, se referindo àqueles irmãos da igreja de Corinto, fala que eles eram, no passado vós éreis, impuros, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, fofoqueiros, roubadores. O convite do Evangelho é universal. Não interessa, não há ninguém que não possa ser salvo. Não há impossíveis para Deus. O requisito nesse texto é que a pessoa se sinta necessitado. Os doentes precisam de médico. Aqueles que se sentem capazes de salvar a si mesmos, nunca serão salvos. Esse era o problema de Jesus com os judeus. Eles se achavam bons, justos, eles se achavam donos da solução e não percebiam que eles eram tão carentes da salvação quanto uma prostituta, ao ponto que Jesus falou que as prostitutas precederiam aos fariseus no reino dos céus, no sentido de que aqueles que realmente se sentem carecedores de salvação e se enxergam que são impossíveis de salvar-se a si mesmos, esses são aqueles que estão mais próximos de serem salvos, porque é pela graça que nós somos salvos, não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é para o sedento. Se alguém tem sede, venha. Esse convite é para um relacionamento. Venha a Cristo. Não venha a um princípio de ensinamentos, não venha para um modo de vida, não venha adotar um jeito de pensar, um vocabulário diferente, mas venha a Cristo. E mais do que isso, venha e beba. Por isso esse convite é um convite para relacionamento. Você pode morrer de sede olhando para um rio. Você pode saber tudo sobre a água, tudo sobre as propriedades da água, mas você vai só se satisfazer quando você bebê-la. Venha a Cristo e beba. E é algo que é feito através da fé. É muito mais que acreditar nas obras
de Deus, acreditar na existência de Deus, ou até mesmo acreditar nas promessas de Jesus. Fé é o sinônimo de confiança. Esse convite, ele é aceito quando você confia que o único que pode satisfazer a sua sede, a sua necessidade, a sua total impossibilidade de salvação, é Jesus Cristo, a água viva. E desse convite, então, nós vemos que há um resultado, uma promessa. E para Deus, promessa e resultado é a mesma coisa, porque tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir, e Ele tem poder para cumprir. E nos diz o texto que primeiro é uma satisfação e transformação. Nos diz que do interior dessa pessoa que era sedenta, ela passa então de sedenta a alguém que tem dentro de si a água da vida. Fala que haverá uma mudança, porque você vai passar a compartilhar isso que você recebeu, fluir. O cristão, ele não pode ser uma piscina, não pode ser um lago, ele tem que ser um rio caudaloso. Todo aquele que recebe a graça do Senhor, é lavado por essa água, é satisfeito por essa água, ele deve então levá-la, deve ser um rio que flui para os demais. Não haveria, e Jesus falou isso muito claro, não haveria sentido nenhum você receber uma luz, e nós recebemos a luz de Jesus, e nós ficarmos escondidos debaixo de um alqueire, debaixo de uma cama. Mas pelo contrário, a luz ela é colocada onde todos possam vê-la. E do mesmo modo, a água que recebemos, e nós vamos continuar no texto para entendermos melhor o que isso significa. Ela é algo que nós recebemos não apenas para nós mesmos, mas também para que isso flua para outras pessoas, para a glória de Deus. Fala de abundância, tá? Fluirão rios, não é uma biquinha, não é um veiozinho de água, não é um olho d'água tímido, é um rio caudaloso. E por último, o resultado é vida. Jesus havia dito nos capítulos anteriores que, quando ele diz que ele é o pão da vida, que o povo de Israel, no deserto, comeu o maná, e mesmo assim morreu. Essas pessoas que estavam naquela festa, elas vinham ano a ano, buscando ali serem satisfeitas por algo. E ali, tudo que elas encontravam ano a ano, era uma experiência material, algo que apontava por uma realidade. Mas agora Jesus estava ali, como cumprimento de todas as profecias, que nós vamos dar uma olhada no próximo ponto, né? Ele estava ali oferecendo algo que era vida. Não era apenas uma sombra, não era apenas algo que apontava para uma realidade, mas a hora de Deus havia chegado. A vida eterna estava naquela cerimônia. E Jesus então oferece. Se você é sedento, você que veio das regiões aqui para essa festa, buscar nessa água alguma realidade para a sua vida, venha a mim, porque eu sou a realidade. E aquele que vier a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele então chega, e aqui é o ponto central desse texto, ele explica que isso acontece como diz a Escritura. E aqui está a chave de todo este texto. Jesus não estava ali falando um enigma. Jesus, não é lógico que Jesus estivesse falando algo que, quando o povo ouvisse, eles ficassem se perguntando: o que está dizendo? Água? Água viva, rios, fluir? O que Jesus está dizendo? Né? Jesus, e nos diz o texto que quando ele fala isso, muitos creem nele e entendem que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Jesus estava usando, né, e aí lembrem da minha introdução, né, a questão lá do sobrar. Jesus estava usando palavras, expressões que estavam dentro do coração e da mente daqueles homens. E nós só vamos entender corretamente o texto, o que Jesus está dizendo a respeito da água viva, quando nós formos para as Escrituras e deixarmos que a própria Escritura nos revelem o que Jesus estava dizendo ali. Tá? Jesus não estava trazendo algo novo, mas Jesus estava dizendo que tudo aquilo que as Escrituras falavam anteriormente através de profetas, de salmistas, de tantos outros que escreveram e falaram sobre a obra de Deus,
que era figurada em relação a águas, torrentes, ribeiros, tudo isso agora estava acontecendo e se tornando realidade naquele momento, como diz as Escrituras. E é interessante, e aqui eu vou fazer um parênteses contando uma experiência pessoal. Eu, durante o tempo da minha vida cristã, no começo, eu achava que Deus era injusto com os judeus. Na verdade, quando eu via textos como esse, como diz as Escrituras, na minha cabeça vinha a ideia que Jesus, na verdade, deveria ter dito assim: esqueçam as Escrituras. Porque eu, erradamente, eu achava que Deus tinha mudado a regra do jogo no meio. Ele tinha, durante o Velho Testamento inteiro, criado, e aqui eu vou colocar entre aspas, uma religião, rituais, tinha criado toda uma história, um povo e terra prometida, isso, aquilo, e de repente ele chega agora no Novo Testamento, manda Jesus, e Jesus muda tudo, fala, então na minha opinião eu achava que Jesus deveria ter dito, esqueçam tudo o que passou, e agora eu estou trazendo uma nova realidade. Mas isso, longe disso, é exatamente ao contrário que acontece. Nós não conseguimos entender o Velho Testamento se nós não entendermos que tudo aquilo que foi feito já apontava e já foi feito para aquele momento, para a vinda de Jesus Cristo. Jesus, tudo que as Escrituras profetizavam, diziam sobre as bênçãos simbolizadas pela água, estava se tornando realidade em Cristo. Então, tudo aquilo que as Escrituras diziam no tocante a rituais, objetos, festas, ocasiões, promessas, acontecimentos, tudo aquilo tinha um personagem, tudo aquilo tinha uma finalidade, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, quando em Gênesis Deus mata um cordeiro e com a pele daquele cordeiro cobre a nudez de Adão e Eva, ainda que no contexto imediato o objetivo era cobrir a nudez de Adão e Eva, mas dentro dessa maravilhosa sabedoria de Deus, cantada por Paulo, insondável riqueza da sabedoria de Deus, aquele cordeiro já era para nós começarmos a entender que sem a morte de um inocente não há cobertura pelo pecado. Aquele cordeiro pascal não foi morto apenas para que o povo saísse do Egito livre, não foi apenas para que os primogênitos dos judeus fossem poupados do anjo da morte, mas aquele cordeiro pascal foi morto lá no Egito, tá? Para que quando Jesus passasse diante de João Batista pudesse dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela serpente de bronze erguida no deserto, naquele contexto imediato ali para ser a cura para aqueles que haviam sido picados pelas serpentes. Naquele momento, ainda que tivesse essa utilidade, esse objetivo, mas no coração e no plano eterno, soberano e sábio de Deus, ela foi erguida para que Jesus, milhares de anos depois, pudesse dizer, importa que, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem seja erguido. Moisés é um tipo de Cristo. A rocha era Cristo, a água era Cristo, o pão era Cristo, o cordeiro era Cristo, o sacerdote aponta para Cristo, o profeta aponta para Cristo, o rei Davi aponta para Cristo, o exílio aponta para o afastamento de Cristo, e a volta do exílio aponta para a redenção trazida gratuitamente por Cristo. Só se interpreta o Velho Testamento corretamente, como Cristo, quando Cristo é o centro da história. Cristo é a lente pela qual nós conseguimos ler e interpretar corretamente o Velho Testamento. Cristo é o personagem central da Bíblia. Não é Israel, não é o homem. O centro da história, o centro do universo é Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que Jesus disse, João 5,39, nós já vimos, vocês examinam as Escrituras, são elas que testificam de mim. Então, e aqui nós vamos caminhar um pouco mais, nos aprofundando para entender esse texto, o que as Escrituras diziam, tá? E Jesus disse, como diz a Escritura, o que as Escrituras diziam a respeito
de água, de rios. Nós vamos pegar somente 7 textos, são muitos, tá? Eu comecei a minha relação, né, e eu brinco com a Inês, eu começo um estudo, depois a parte mais difícil é cortar o tanto de coisa que a gente levanta, né? Eu devo ter começado com uns 20 textos a respeito de profecias que foram cumpridas em Cristo nessa data, mas eu acabei selecionando somente 7 deles, para nós passarmos os olhos, para entendermos o que aqueles irmãos judeus estavam presenciando naquele momento, o que eles estavam tendo o privilégio, na história redentiva decretada, escrita por Deus, de presenciarem. Talvez até mais importante do que entendermos o que o texto diz, seja entendermos o que estava acontecendo naquele momento, que era Jesus se revelando diante daqueles homens, naquela festa que era centrada na água, na promessa messiânica, ele se revelando que naquele momento o material tinha se cumprido espiritualmente. Então eu separei 7 textos, nós vamos ler alguns, outros nós vamos fazer um resumo, que dizem a respeito de o que estava acontecendo naquele momento, na frente dos olhos daqueles homens, que foram, talvez muitos deles, pela enésima vez para Jerusalém, mas aquela foi especial. Naquela festa estava o Verbo, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o primeiro texto, Isaías 55, de 1 a 3. Esse eu vou ler. Isaías 55, de 1 a 3. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Jesus, então, naquele momento, estava dizendo que esse texto havia se cumprido. Essa salvação que é dada sem dinheiro, tá? Comprai sem dinheiro, a salvação pela graça havia se consumado naquele momento. Esse texto nos fala de satisfação, de salvação gratuita, de deleite, de vida eterna. Fala de pertencer a uma aliança baseada na eterna misericórdia de Deus. E Jesus estava dizendo naquele momento, e está dizendo agora para a gente, aquilo que Isaías profetizou está acontecendo agora. Através da minha vida, a água da vida, Jesus dizendo, tá? A graça chegou a consumação daquela aliança prometida a Davi. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Fartura para a alma, fortalecimento, cuidado, preservação, frutificação, bênção. Jesus estava dizendo, isso tudo prometido por Isaías está se consumando agora diante de vocês. Vocês vieram para uma festa buscar água material, mas eu ofereço agora nesse momento a água da vida. Isaías 44, 3 e 4. Porque derramarei sobre o sedento torrentes, sobre a terra seca derramarei o meu espírito, sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma promessa relacionada à água, ao derramar de Deus sobre o homem. E aqui fazendo já até adiantando o próximo versículo, né, uma ligação clara, que a água, na verdade, é o Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas. Isaías 12, de 3 a 6, é o texto que eles declamavam, um dos textos que eles declamavam. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Salvação e alegria. Ezequiel 47, de 1 a 9. Nós não vamos fazer a leitura, mas no versículo 1 fala, depois disso,
um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Então, nos diversos versículos seguintes, ele vai falar que essas águas que, na visão de Ezequiel, saíam do templo, elas estavam crescendo. Ele foi lá, dava no joelho, aí depois ele voltou durante um tanto, já dava na sua cintura, até que essas águas se tornaram um rio e cobriram toda a região, que era impossível um homem passar. E ele então vai dizer que este rio, tudo viverá por onde passe este rio. Um texto que fala de águas que saem do limiar do templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Quem é a água? Essa profecia fala daquilo que acontece nas nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós vamos ver no versículo seguinte, já estou dando um spoiler aqui, né? A água é o Espírito Santo. Então Ezequiel estava dizendo que haveria um momento, e esse momento chegou em Cristo, tá? Em que todos receberiam com abundância a vida de Deus dentro de si. E essa vida então essa vida de Deus, ela vai trazer vida por onde quer que passe este rio. Joel 3,18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor. Zacarias 13:1, o nosso último texto. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Jesus está dizendo: eu sou a água que remove o pecado e que remove a impureza. Aqueles judeus estavam diante de um momento religioso histórico. A revelação do cumprimento das promessas, estavam diante da hora de Deus. É a mesma expressão que Jesus usou para a samaritana, que também lá envolvia uma questão relacionada à água, né? A hora vem e a hora chegou. A festa dos tabernáculos finalmente tinha real e verdadeiro sentido. As profecias messiânicas estavam cumpridas. O povo ia para a festa dos tabernáculos para celebrar, para buscar o símbolo, e naquela festa encontraram a realidade. O povo ia para a festa dos tabernáculos para celebrar e buscar a água material, e encontraram a água da vida. O povo pedia salvação e recebeu. Diante deles estava o caminho, a verdade e a vida. E Jesus então, agora, como que fechando a explicação desse texto, ele falou: parte da explicação vocês buscam no passado. Vejam tudo que a Escritura disse a respeito disso, de água, tá? É isso que está acontecendo. E ele então acrescenta algo com muita clareza. Ele fala que a água é o Espírito Santo. Ele diz nos versículos, ele diz que a água é o Espírito Santo. E nós vemos num dos textos que nós lemos que isso já era algo profetizado. Isaías 44d. Caiu. Deu, tecnologia nos atrapalhou aqui. Então nos diz Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A água é a vida de Deus em nós, prometida desde o Velho Testamento, de um modo muito especial em Joel, quando ele diz que haveria um momento em que o Espírito de Deus, essa água da vida, seria derramada sobre todas as pessoas, né? E nós vemos depois em Atos esse cumprimento. Dessa mensagem maravilhosa é que de Jesus naquele momento era a seguinte: tudo o que vocês esperavam, tudo o que vocês precisavam,
e pediam durante a festa dos tabernáculos, se cumpriu agora em mim, disse Jesus. Tudo que a Escritura dizia usando a figura de águas, rios, mananciais, simbolizados nessa festa, agora encontram a realidade em Cristo. Ele é a água da vida e está disponível a todo o que tem sede. Baseado nisso, nós vemos que há naquelas pessoas 5 reações a essa mensagem de Jesus. A primeira é a fé, e graças a Deus que há sempre fé. Nos diz o versículo 40, 41, que alguns diziam que ele era o profeta, numa referência a Deuteronômio 18:15, quando Moisés disse que Deus levantaria um profeta, e a esse profeta as pessoas ouviriam. E outros diziam que ele é o Cristo, né? E eu já disse aqui na aula, na minha primeira aula, que Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Cristo significa o ungido, aquele que foi enviado. Então, ao ouvir estas palavras de Jesus, tá, esse convite gracioso para beber de Cristo, tá, e com isso ter dentro de si um rio que flui para as demais pessoas, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus, tá, trabalhados pelo Espírito Santo, entenderam, tá, com base nas Escrituras, que estavam diante do Messias, diante do profeta, estavam diante de Cristo. Então eles creram no Senhor. E meus irmãos, não existe outro caminho para a salvação, a não ser a pregação da palavra de Deus e a fé na palavra de Deus. Jesus, logo que ele ressuscita, ele caminha com os discípulos, ali aqueles 2 discípulos para Emaús, tá? E ele poderia ter invocado para a conversão daqueles discípulos muitos dos milagres que ele fez, tá? Ele poderia invocar os grandes acontecimentos, os grandes sinais, mas nos diz o texto que a partir das Escrituras, Jesus explica tudo o que deveria ter acontecido com o Cristo, e então aqueles discípulos entendem o plano de Deus e seus corações são então aquecidos. Tá? Nos diz claramente que Jesus expôs para aqueles homens as Escrituras. Você vai para Atos 2, e quando o Espírito Santo é derramado, e os homens ali estão num momento então de grande poder, de uma demonstração imensa do poder de Deus, tá? O que Pedro faz? Pedro vai às Escrituras e demonstra o que as Escrituras falavam a respeito de Jesus Cristo. Então, a mensagem, a fé, ela vem somente a partir do ouvir a palavra de Deus. Mas algumas pessoas não creram. Algumas pessoas ficaram em dúvida. E uma dúvida baseada na ignorância. É interessante que eram pessoas que tinham determinado cuidado. Que eles falavam assim, espera aí, a Bíblia não falava, né, o Velho Testamento, a Torá não falava que o Salvador viria de Belém, da linha de Davi. E esse Jesus, e aqui está o erro dele, ele é galileu. Mas na verdade Jesus cresceu na Galileia, mas Jesus nasceu em Belém. Jesus é descendente de Davi. Então, por causa da dúvida por causa do desconhecimento que aqueles homens tinham, da realidade a respeito de Jesus, eles continuaram em dúvida, tá? E muitas das nossas dúvidas decorrem disso, decorrem da nossa falta de conhecimento a respeito das realidades espirituais. Mas houve também perseguição e descrença. Versículo 44, alguns queriam prendê-lo. Houve respeito. Ali também estavam os amigos do Evangelho. Versículo 44, diz que ninguém lhe pôs as mãos, né? Pessoas que não tomaram posição a favor de Jesus, mas também não foram contra, os amigos do Evangelho. E por último, nos diz o texto que houve uma divisão. A palavra aí é cisma, tá? Houve 2 grupos, aqueles que ficaram ao lado de Jesus, crendo nele, e aqueles que ficaram contra Jesus, seja porque o perseguiam, seja porque estavam em dúvida, um cisma.
E isso sempre vai haver. Essas são reações características que exemplificam a reação das pessoas ao Evangelho. E nos diz o texto, caminhando para o final, que ele nos traz 4 revelações finais a respeito daquele momento. Nos diz o texto que os guardas, versículo 46, retornaram para os fariseus. E por que retornaram? Porque no versículo 32, os fariseus tinham mandado a guarda do templo. Essa não era a função deles, né? Mas desde aquela época havia desvio de função, né? Eles mandaram a guarda do templo prender Jesus, né? E eles voltam sem prender Jesus. E nos diz o versículo 46 que eles não prenderam Jesus, porque eles estavam admirados em relação a Cristo, porque ninguém jamais falou como este homem. Mas o versículo 47 a 49 nos revelam o desprezo e a mágoa dos fariseus. Quando eles veem os guardas voltando sem Jesus, eles então perguntam se aqueles guardas tinham sido enganados também por Jesus, tá? Como a plebe estava sendo enganada. E a palavra plebe aqui, naquele contexto, significa os matutos, o povo do campo. E aí eles usam a seguinte argumentação: será que vocês foram enganados por Jesus? Porque olha aí, nenhuma das autoridades, nenhum dos fariseus, ninguém que entende da lei, creu em Cristo. Quem crê em Cristo são os matutos, são os ignorantes, tá? E aí eles mostram a sua mágoa, essa plebe é maldita, tá? E depois disso, quando eles colocam toda essa mágoa, esse desprezo pelo povo, eles recebem de Nicodemos, aquele lá do capítulo 3 que havia estado com Jesus. Eu coloquei aqui, né, não sei se foi um tapa de luva de pelica ou um direto de direita, né? Nicodemos pega aqueles homens, aqueles fariseus, exatamente naquilo que eles estavam dizendo que era o erro dos outros. Nicodemos vira para para os fariseus e fala assim: peraí, vocês estão dizendo que o povo é maldito porque eles não conhecem a lei, tá? Mas vocês mandaram prender Jesus, tá? Vocês querem matá-lo, tá? Mas ele não passou por nenhum julgamento. Nós nem ouvimos a respeito deles. E essa lei que vocês dizem que vocês obedecem e são doutores, tá? E que a plebe é ignorante e maldita, essa mesma lei, e um dos textos que eu separei aqui é Deuteronômio 1, 16 e 17, ela diz que ninguém será condenado antes de ser ouvido, mas vocês já condenaram Jesus Cristo antes de sequer ouvi-lo. Vocês estão incoerentes, né? A gente poderia dizer que, se fosse nos dias de hoje, Nicodemos colocaria assim: fariseus igual sabedores e cumpridores da lei. Hashtag só que não. Ele falou: vocês estão se pegando na própria armadilha. Vocês dizem que o povo que crê em Cristo não conhece a lei. E vocês conhecem, só que vocês mesmos estão chocando, sendo condenados pela lei. E por último, os fariseus reagem a essa colocação de Nicodemos com dureza e com erro, né? A hora que Nicodemos contrapõe aquele pensamento dos fariseus, dizendo que eles mesmos que diziam que os outros não entendiam e não cumpriam a lei, os fariseus é que estavam fazendo isso, era a chance de repente deles reconhecerem o erro e falar: vamos trazer então esse Jesus para ouvi-lo. Mas eles apontam o dedo para Nicodemos e o acusam de ele, Nicodemos, ser um galileu. E aqui mais um ato de desprezo e de preconceito, né? Eles viram para Nicodemos e perguntam: peraí, será que você é galileu igual aquele homem, né? E nós vimos também na primeira aula que eu dei que havia um preconceito muito grande, né, dos judeus para com os galileus. E eles justificam esse preconceito, essa resistência contra Jesus Cristo, com um erro crasso. Eles terminam dizendo: examina, você aí, Nicodemos, que está esfregando a lei, né, no nosso rosto, dizendo que nós estamos condenando Jesus sem antes ouvi-lo,
pega a lei e examina se tem algum profeta, se algum dia algum profeta veio da Galileia. E Elias era da Galileia, Jonas era da Galileia, Oséias e Naum. 4 grandes profetas que eram da Galileia. Mas aqueles fariseus que sabiam disso, eles ignoram isso para tentar manter a dureza do seu coração, para tentar manter a sua posição de dureza e de inflexibilidade. E nos diz o texto então, versículo 53, que cada um vai para a sua casa. Nós estamos chegando também na hora de cada um ir para a sua casa, né? Ou alguns, né, ir lá para o nosso local de lazer, para o nosso almoço comunitário, né? E eu queria encerrar esse texto, essa aula de hoje, usando 2 textos que estão na Escritura, que aqueles irmãos não tinham àquela época, mas que se aplicam a este mesmo assunto, e que falam e encerram essa lição, mostrando que a água é Cristo em nossas vidas. Até hoje perguntei para a Ineida, e é algo que algumas vezes eu já pensei, né? Quando nós ouvimos textos como esse, cantamos uma música como aquela que nós cantamos aqui, existe, Senhor, um rio que flui do teu grande amor, águas que saem do trono, que curam, que limpam. O que vem na sua mente? Eu vou confessar que algumas vezes, e talvez influenciado por Indiana Jones e tantos outros filmes que a gente vê aí, eu imaginava um rio brilhante, borbulhante, uma fumacinha, uma luz por baixo, ou um rio de poder, de força, e esse rio, por onde ele passar, tudo ele vai transformar. Mas esse rio, essa água, esse manancial, é o Espírito Santo de Deus derramado sobre a sua igreja. É a presença de Deus dentro dos seus filhos, através do Espírito Santo. E este rio está neste lugar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E aqueles irmãos estavam tendo o privilégio naquele momento, naquela festa, celebrada por centenas e milhares de anos, sempre como um ritual, algo que apontava para algo que ia acontecer. Eles estavam diante da fonte da água viva e receberam ali pessoalmente um convite do Senhor: venham a mim e bebam. Você que está sedento, você que olha para a sua vida e você não vê esperança, você se enxerga que você não consegue se salvar, venha a mim. Você que tem sede de vida, de alegria, de paz, de esperança, de pureza. Nós vimos aqui os textos ali do Velho Testamento que falam a respeito da obra de Cristo, do que esse Espírito Santo faz na vida do cristão. Você que se sente necessitado de um sentido para a sua vida, venha a Cristo. E eu encerro agora lendo 2 textos que, como havia dito, não estavam nas mãos daqueles irmãos, porque eles foram escritos somente depois daquela época, mas que dizem muito a respeito desse assunto. Apocalipse 7, 16 e 17. Jamais terá fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus estava oferecendo a sua vida àquelas pessoas. E esse texto nos fala de satisfação eterna. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Você busca satisfação para a sua vida? Vá a Cristo. Jesus é a água que satisfaz. Esse texto fala de proteção eterna. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Jesus é o nosso eterno protetor, o nosso eterno bom pastor. Você se sente desamparado? Você precisa de proteção? Venha a Jesus. Jesus é a água da vida. Esse texto fala de cuidado eterno, fala que o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. É interessante, é o cordeiro que apacenta os outros cordeiros, né? O cordeiro de Deus.
ele apacentará as suas ovelhas e os guiará às fontes da água da vida. E todos serão eternamente felizes, pois Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Você precisa de satisfação, de proteção, de cuidado, de vida, de felicidade. A água da vida, Jesus Cristo, está disponível para nós. E por último, quando na consumação dos séculos, Apocalipse 22, 17, o mesmo convite feito por Jesus Cristo naquela festa é feito novamente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. C.S. Lewis, encerrando o livro As Crônicas de Nárnia, ele usa uma expressão interessante. Ele fala que naquele momento, que no livro retrata a redenção, né, a consumação dos séculos, naquela obra dele retrata então a volta do Cordeiro, a volta de Cristo. Ele falava: agora é que começa a verdadeira história. Tudo que passou era a capa, a introdução. Que nós possamos, como aqueles privilegiados judeus daquela época, nós possamos ouvir o convite de Cristo, tá? E nós, sedentos que somos, possamos ir ao nosso Senhor, a fonte da água da vida, e receber dele, gratuitamente, sem dinheiro, sem preço, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, que é a sua própria pessoa, a sua própria vida em nós. Que nós entendamos um pouco mais a respeito desse convite, e que nós possamos, dia a dia, nos voltar ao Senhor, aceitando: Senhor, eu quero beber da tua vida, fonte de água vida. O Senhor é a minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque tudo o que foi escrito para o nosso consolo e esperança foi escrito, Senhor. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece, Senhor, as nossas dificuldades, o Senhor conhece, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas amadas, queridas, que talvez nunca tiveram a experiência, Senhor, de encontrar com o Senhor, de beber dessa água, Senhor, que tudo cura, tudo sara, que lava, que purifica. Talvez, Senhor, queridos nossos, que estejam longe dessa fonte, Senhor. Talvez nós mesmos, Senhor, estejamos vivendo sedentos, carentes de Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor transforme isso em vida nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor realmente gere em nós esse desejo, Senhor, de nos voltarmos ao Senhor e ouvirmos e aceitarmos esse Teu convite gracioso, Senhor. Possamos ir a Ti e receber do Senhor a vida que o Senhor nos dá através do Teu Espírito, Senhor. Que possamos cada vez mais nos encher do Teu Espírito para o bem das nossas vidas, para o deleite do Senhor dos nossos dias, para a esperança, Senhor, dos nossos dias e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.